Hoje o projeto que vos trago é uma manta, daquelas mais fáceis de fazer em crochê e que é uma boa peça para quem quer começar a fazer crochê. O material é mínimo, vocês só precisam de ter uma agulha de crochê. Aconselho a quem quer começar a fazer crochê que adquira materiais de boa qualidade, porque muitas vezes, se tivermos a agulha errada ou o fio errado, acabamos por ficar com peças mal feitas e no início convém ganhar um pouco de autoestima quando estamos a trabalhar e ter aqui alguma segurança depois para as peças futuras. Portanto, isso é logo meio caminho andado. Eu tenho aqui a agulha de crochê a 3,5 e tenho aqui um fio que já não sei qual é a marca, porque aqui são alguns restos que eu tenho em casa. Vou trabalhar com estas duas cores, mas esta é uma peça, é uma manta e pode ser trabalhada com as cores que vocês quiserem. Pode apenas ser de uma cor ou então colocarem várias cores. É uma peça inteira, mas podem sempre fazer pequenos quadrados e depois unir tudo. Para quem está a começar, penso que será mais fácil fazer uma peça logo inteira, porque não tem aquele trabalho de estar a cozer os quadrados todos, que demoram imenso tempo e depois ficam cheios de fiozinhos para esconder. Portanto, penso que para uma peça inicial será mais fácil começarem exatamente por uma peça inteira. Bom, então vamos começar. Posso aqui começar pelo verde. E a peça, normalmente as peças de crochê começam sempre da mesma forma. Ou fazemos umas correntes e podemos fazer um círculo, não é? Em correntes. Eu costumo começar pelo anel mágico, porque eu gosto mais, é mais flexível e a peça normalmente fica com um acabamento mais bonito. Então começo, tenho o fio, não é? E o anel mágico, para quem não sabe, é só cruzar o fio, como vocês estão a ver, depois puxar esta argolinha aqui para o outro fio e ficam aqui com este nó e que nós chamamos aqui no crochê anel mágico. E vamos aqui, deixem-me começar, deixem-me fazer outra vez, porque aqui assim exatamente, como já tinha feito, e convém vocês deixarem aqui, só depois puxarem este fio. Convém vocês deixarem aqui esta argola, porque é dentro desta argola que nós agora no início vamos trabalhar. E vamos começar por fazer 3 correntes. E as correntes, fazer 1, 2 e 3, certo? Depois vamos dar uma laçada, portanto esta peça é só feita com pontos altos, logo os pontos são sempre da mesma forma, e vamos dar aqui uma laçada, portanto estão nesta posição, vão passar a agulha e depois a vossa agulha com a laçada vai passar dentro do anel mágico e vai puxar o fio. E vou ficar com 3 fios aqui na agulha. Vou aqui ao fio e vou ficar só com 2 e depois eles vão desaparecer e ficar só com 1. E portanto acabei de fazer o meu primeiro ponto alto. Reparem que como eu tinha feito aquelas 3 correntes, na verdade ou na prática vou ter 2 pontos altos. Então vou repetir o processo. Vou dar uma laçada, o meu fio vai aqui passar e vou aqui ficar só com 2 agora e depois só com 1. E fiquei aqui com 3 pontos altos, sabendo que o primeiro ponto alto são aquelas 3 correntes. Depois vou fazer uma corrente para dar aqui um espaço e vou dar outra laçada
vou outra vez ao anel mágico, puxar o fio, tenho 3 pontos, fico aqui com duas laçadas e vou ficar com um apenas. Mais uma vez, vou fazer a mesma coisa, vou dar uma laçada, vou puxar o fio, vou tirar da agulha 2 pontos e depois mais 2. Ali mais as 2 argolinhas que eu tinha na agulha. E vou fazer outra vez, porque de cada vez vou fazer conjuntos de 3 pontos. E reparem que eu tenho aqui aquela corrente que eu fiz. E agora vou fazer outra vez uma corrente. Portanto, 3 em 3 pontos faço uma corrente. Vou aqui puxar um bocadinho o anel mágico para ele ficar aqui já não preciso que ele esteja aqui com uma argola tão grande, e vou fazer o mesmo que fiz. Vou aqui, portanto, estou aqui só com esta laçada, vou aqui dar uma laçada, vou passar o fio e vou fazer outra vez, portanto, vou mais uma vez fazer pontos altos. O ponto alto acaba por ser o ponto mais básico do crochê, aquele mais usual. Já tenho o meu grupinho de 3 e vou fazer um ponto. Aqui uma corrente. Mais outro grupinho de 3. Portanto, vou aqui só corrigir, porque este aqui... Portanto, tenho aqui... Portanto, um, depois outro, 2 e depois outro 2. E agora eu vou ter aqui, já acabei a minha volta, ou quase, está quase acabada. Vou fazer uma corrente, tal e qual como fiz nos outros, que é, quando eu faço 3 pontos, separo com uma corrente, e depois vou aqui a este pontinho, às minhas correntes, e na última corrente introduzo a agulha, puxo o fio e está feito. Já uni toda a minha carreira, certo? Agora, das duas uma, eu posso mudar de cor ou posso continuar com esta cor. Eu vou continuar com esta cor e reparem, para eu começar aqui a fazer... eu não consigo aqui começar o padrão que eu quero, não consigo começar aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a trabalhar nesta argolinha. Foi onde eu fiz a corrente. Então eu vou ter que andar discretamente para na peça não se notar e ela ficar com o mínimo de defeito possível. Vou andar discretamente com pontos baixíssimos até à minha argolinha. Então eu vou aqui introduzir a agulha. Portanto, vocês reparem que fizeram a ligação e agora vou introduzir a agulha aqui nesta primeira, como se fosse uma corrente, vou passar o fio e depois passo pela agulha. Depois vou outra vez introduzir a agulha no seguinte e vou fazer o mesmo. E depois cheguei à minha argolinha e está feito. E eu já estou no sítio que quero. Isto parece agora que não está bem igual, mas no final isto vai correr tudo bem. Se eu quiser que esta abertura fique menor, é só puxar o meu fio e ela vai ficar aqui assim mais juntinho. Se eu quiser que seja maior, tenho que esticar, que ela também vai... Ela faz exatamente aquilo que nós queremos. Então, agora começamos exatamente da mesma forma. Ou seja, eu comecei todo o trabalho, comecei com o anel mágico e depois com as 3 correntes, e aqui também vou começar com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui do lado, vou aqui dar uma laçada e dentro da minha argolinha vou fazer um ponto alto, certo? Depois, ainda dentro da minha argolinha, vou fazer outro ponto alto. E reparem, eu fiz aqui um grupo de 3, então, a seguir ao grupo de 3, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma corrente para dar um espaço. E ainda aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos. 1,
2 e 3, certo? E depois, a seguir, mais uma vez, tenho que fazer uma corrente. Portanto, sempre que eu faço um grupo de 3 pontos altos, faço uma corrente. Atenção, eu estou a fazer grupos de 3 pontos altos, mas posso optar, e se eu quiser a peça um bocado mais aberta, posso fazer grupos de 2, ou até de 1. Eu normalmente, como é para uma manta, convém que a manta seja mais fechada e por isso eu costumo fazer grupos de 3. Depois, outra coisa, aqui nas correntes eu também posso, em vez de fazer uma corrente, fazer 2 correntes. Só que se fizer uma corrente, começar a fazer uma corrente, faço sempre uma corrente. Não vou alternar com uma corrente e 2 correntes. Pronto, eu aqui optei sempre por fazer uma corrente, porque como é uma manta, convém que ela que seja tapadinha, não, já que é para aquecer, convém, não faz muito sentido ter aqui muitos buracos. Bom, então já fiz a minha corrente, vou aqui à minha argolinha, introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Depois, outra vez, segundo ponto alto. Como estou a trabalhar com séries de 3 pontos altos, vou fazer o meu terceiro ponto alto. E depois vou fazer a minha corrente, cá dentro, outra vez, 3 pontos altos. Cá está. Depois, a seguir aos 3 pontos altos, faço uma corrente. Mais uma vez, dentro da minha argolinha, 3 pontos altos. Depois, já fiz os meus 3 pontos altos, vou fazer uma corrente. E depois mais 3 pontos altos. Depois, mais uma corrente, não é sempre que eu faço os 3 pontos altos, eu optei, lá está, por fazer os 3 pontos altos, vou fazer sempre a corrente, vou separar com uma corrente. Como eu vos disse, se vocês quiserem separar com 2 correntes, podem fazê-lo, claro. Este tipo de trabalho é muito flexível e dá para fazer imensas mudanças, não tem que ser sempre igual. Até na própria manta vocês podem ir fazendo carreiras de formato diferente, porque vai ficar muito gira a manta assim, dessa forma. A seguir, o que é que vou fazer? Já fiz a corrente, vou aqui fazer os meus 3, o meu um ponto alto, não é? No total são 3 pontos altos. E depois uma corrente e 3 pontos altos. Depois faço uma corrente e vou ter que, já cheguei ao fim da minha segunda volta e vou ter que unir aqui ao meu início de volta. Isto para unir é chegar ali à minha terceira corrente, passar o fio e fazer isto. Pronto, e já está aqui feito a segunda carreira do meu quadradinho. E é sempre mais ou menos fazer isto. Isto não tem grande ciência. Eu agora ainda não vou mudar de cor para vocês verem como é que é a carreira seguinte. Obviamente que vocês, quando fizerem a vossa manta, podem até ter uma ordem de cores e, portanto, é diferente. Eu aqui, para explicar, dá mais jeito agora ainda não mudar, depois já vou mudar. E reparem que eu vou ter, para continuar o meu trabalho, vou ter que passar ali para esta argolinha, para aquela corrente que eu fiz. E para isso, eu vou ter que, outra vez, discretamente, passar para lá. Como é que eu vou fazer? Vou aqui... reparem que eu tenho aqui parece que são correntinhas, vou aqui introduzir a agulha, passar o fio. Isto às vezes não é um processo muito fácil, porque para não deixar aqui defeito, portanto passei o fio e andei aqui um ponto. Agora vou outra vez introduzir a agulha, passei o fio
e vou transportar-me para aquele lugar. Então, já estou na argolinha, vou fazer o mesmo. E agora, vou começar sempre da mesma forma. 3 correntes. Um ponto alto. Outro ponto alto. E vou fazer uma corrente. Depois, mais 3 pontos altos. 1, 2, puxar o fio, 2, 3. Depois, a seguir ao terceiro ponto alto, vou fazer uma corrente. Agora reparem, começam a aparecer aqui no meu trabalho mais argolinhas, porque o trabalho vai crescendo. Aliás, este tipo de trabalho, pelo menos comigo, no início cresce imenso, porque dá aqui muito gozo ir fazendo as carreiras todas, mas depois, quando as carreiras começam a ficar muito grandes, isto começa a crescer, a demorar muito mais tempo a fazer, e uma pessoa às vezes já está um bocadinho farta, e depois a manta às vezes fica aqui arrumada num canto da casa até me lembrar de fazer o resto. Normalmente comigo é assim. Bom, então tenho aqui aquela argolinha. Vou fazer então os 3 pontos altos. A seguir à argolinha e aos 3 pontos altos vou fazer a tal corrente. E reparem, como cheguei aqui a este canto, nos cantos eu faço 2 grupos de 3, com uma corrente entre eles. Aqui no canto vou então fazer 1, depois 2, 3. Vou aqui fazer uma corrente e depois aqui outros 3 pontos altos. Depois, reparem, tenho aqui esta argolinha que vou ter que fazer 3 pontos. Como não é uma argolinha de canto, basta-me fazer os 3 pontos. Vou fazer a tal corrente e aqui 3 pontos. 1, 2, 3. Uma corrente, cheguei a uma argolinha aqui de canto, e então é aquela que dá um bocadinho mais de trabalho. Vou fazer vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, corrente, e depois depois vou fazer 2, vou fazer o terceiro. Vou aqui fazer uma corrente e vou fazer 1, aqui 2, 3. E lá está, como não é de canto, não é uma argolinha de canto, fico só aqui com 3. Nunca me posso esquecer de fazer as correntes, não é? 1, aqui esta corrente entre os 3 pontos. Aqui como é um canto, tem que fazer aquele tal grupinho de 3 mais uma corrente mais 3. E como eu vos disse, vocês podem optar por fazer apenas grupinhos de 2 ou até de 1. E podem também intercalar aqui nas carreiras, fazer uma carreira com 3, depois outra com 2. Depende daquilo que vocês querem fazer. Aqui vou fazer 3. Reparem que este método, com esta receita, digamos assim, com este esquema, isto está para fazer imensas coisas. Bom, então vou aqui acabar a minha terceira carreira e vou querer mudar de cor, finalmente. E, mais uma vez, tal e qual como eu costumo fazer, vou fazer exatamente o mesmo. Se eu tivesse que continuar e aqui com pontos baixíssimos deslocar-me discretamente até a argolinha, neste caso eu não vou querer fazer isso. Eu sei que há pessoas que unem logo aqui, acabam por ficar com 2 fios na mesma para esconder, portanto depende um bocadinho das pessoas, do hábito. Eu o que costumo fazer é
vou concluir, faz de conta que acabei a peça. E também há pessoas que o que fazem é cortar o fio e passar o fio aqui pela peça e dar um nozinho. Eu acho que fica com o acabamento mais perfeito se eu puxar esta laçada e depois passo esta laçada dentro da peça, aqui do meu quadrado. Isto porque, se vocês depois virem, o que acontece é que eu fico aqui quase com o... não se nota que cortei fio nenhum. Portanto, ele fica assim com um acabamento mesmo perfeito. E se eu fizer da outra forma mais tradicional, vai ficar ali um pequeno defeito, que também não é grave. A verdade é essa. Não, mas eu gosto mais de fazer assim. Acho que também é uma questão de hábito. Depois, eu não costumo... Onde acabei... agora posso cortar o fio. Mas onde eu acabei... Normalmente eu não vou começar a outra cor por aí. E passo a explicar porquê. Porque nós, quando começamos a peça e quando começamos a carreira, começamos sempre com 3 correntes. E depois é que fazemos os pontos altos, tem que ser assim. E o que acontece é que quem percebe de crochê e olha por uma peça vê logo onde é que estão essas 3 correntes. Embora seja quase imperceptível, e se calhar não se consegue aqui praticamente notar nesta peça, mas eu acho que para não ficar... Aliás, há peças às vezes que se nota mesmo esses pequenos defeitos em toda a peça, e para disfarçar esse pequeno defeito que tem que ficar na peça, o que eu faço é, digamos que, distribuir o mal pelas aldeias. E então, quando eu mudo de cor... Não vou iniciar a cor exatamente por onde acabei. O que vou fazer é... Vou iniciar no outro lado qualquer. Pode ser, por exemplo, aqui. Tanto faz. Depois é uma questão... E, aliás, vocês podem muito bem começar exatamente onde acabaram. Mas lá está. Depois vão ter sempre... nesta primeira parte vão ter sempre as 3 correntes. E acaba por criar aqui assim um padrão diferente dos outros. E assim vai disfarçando, para quem olha, está muito mais disfarçado. E vou começar exatamente como sempre começo nas carreiras, que é pelas 3 correntes. 1, 2, 3. Aproveito também para tentar esconder este fio, porque o maior pesadelo para mim, sempre, quando faço crochê e tricô, é ter a peça já acabada, e eu sentir muito feliz por ter terminado a peça, mas depois no final ter estes fios todos para esconder. Eu não sei se sou só eu detesto esconder fios. Digamos que é a parte mais chata do trabalho. E por isso, se eu puder ao longo do trabalho ir escondendo para depois não ter tanto trabalho, melhor para mim. Então como é que eu faço? Vou aqui continuar a peça tal e qual como fiz anteriormente. Vou aqui colocar uma laçada na agulha, vou passar na argolinha e passar o fio, sempre com atenção que o outro fio fica aqui já meio escondido. E depois continuar, faço aqui um... Bom, como é uma argolinha aqui que não é de canto, vou fazer os 3 pontos altos, depois faço a corrente, tal e qual como tinha feito anteriormente. Também não é de canto, esta aqui, 3 pontos altos, uma corrente, chego aqui a esta argolinha e faço, está aqui, corrigir, e vou fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, corrente. Um ponto alto, depois 2 pontos altos, 3 pontos altos, corrente. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, agora o terceiro e corrente. Depois, aqui fazer
Também tenho aqui outra vez um ponto, desculpem, uma argola que também não é ainda de canto e, portanto, posso aqui fazer, tenho que fazer mesmo os 3 pontos altos. Reparem que aproveito outra vez para ir escondendo este fio, porque lá está, é a parte mais agradável para mim de... Aliás, acho que é a única parte desagradável mesmo de fazer crochê. Depois, aqui como é um canto, vou fazer 1, 2, 3, uma corrente. Depois, 1, 2... Oi, agora isto já não está. Já estava ali a aparecer outro fio que eu não quero. Depois 3, uma corrente, portanto os cantos já se sabe que é sempre desta forma. Depois 1, 2, 3. Reparem que eu escondi o fio, depois eu posso aqui ajeitar melhor, não é? Escondi o fio aqui nesta parte e nesta, depois aqui já o posso cortar, e depois não é preciso estar a escondê-lo em mais parte nenhuma, ele depois entretanto posso cortá-lo. Depois a seguir faço aqui a minha corrente, acho que é fácil de perceber como é que se faz, como é que ela continua, é sempre da mesma forma. Ela vai ficar uma manta quadrada, mas vocês podem, se preferirem retangular, podem optar por fazer, por exemplo, 6 quadrados, e depois cozê-los, ficar 3 quadrados por 2 e ficam assim com uma manta retangular, ou podem fazer de outra maneira. E até podem fazer esses quadrados diferentes, não precisam de ser exatamente iguais. Isto depois cada um e cada cabeça fará de uma maneira diferente e assim é que tem graça. Bom, então estou quase aqui a terminar esta carreira. Aliás, vocês até podem optar por fazer quadradinhos, por exemplo, deste tamanho que eu estou a fazer agora. Não, nada impede. Têm depois mais trabalho a cozê-los uns aos outros. Mas há mantas muito giras feitas dessa forma. Então, agora 3, faço a tal corrente, vou unir aqui à minha terceira corrente e está feito. Bom, portanto, reparem. Agora, se vocês quisessem mudar de cor, podíamos fazer mais uma vez, tentar aqui. Se eu agora quisesse mudar para o verde, podia aqui terminar desta forma. Só aqui passar, como eu não cortei o fio, ainda tenho aqui o novelo. Bom, portanto, terminar desta forma. Portanto, reparem que dar aqui um jeitinho, está terminado. E depois lá está, ia começar a fazer a peça, exato, por outro lugar completamente diferente daquilo que eu terminei. Exatamente como vos disse, para evitar aquele pequeno defeito que às vezes aparece quando nós fazemos aqui aquelas tais três correntes. Por exemplo, podia começar por aqui. Eu vou aproveitar que não cortei o fio, mas não faz mal. 1, 2, 3. Posso. Aqui tenho que fazer mais uma vez os tais 3 pontos, uma corrente e depois aqui os 3 pontos altos. A corrente, como é, já sabem que na argolinha de canto eu vou ter que fazer os 2 grupos de 3 pontos e depois, separados com a tal corrente e por aí fora. Portanto, faz sempre da mesma forma.
E é um processo, acaba por ser um processo rápido, descontrai imenso fazer este tipo de trabalhos. E acaba por ser um trabalho que nós podemos ir fazendo todos os dias um bocadinho, ou um bocadinho aos fins de semana. Isto não tem que ser uma obrigatoriedade, não é? Isto serve para como passatempo e como hobby. Bom, eu acho que já perceberam como é que se faz, não é? Não é preciso eu continuar. Espero ver trabalhos vossos. Se vocês fizerem trabalhos, gostava de os ver, não é? Que os partilhassem comigo. Espero que tenham gostado. Até à próxima.